Um homem que passou a vida toda ao sol, nasceu para a sombra. Bom, depois de se mudar para São Paulo, capital, em busca de melhores estudos, Raimundo Arruda Sobrinho perdeu o contato com a família e passou a viver em situação de rua. Foram mais de 30 anos naquela vida, muitos sem contato com a família e quase 19 na mesma região da cidade. E tudo mudou quando uma mulher o conheceu e criou uma página no Facebook para divulgar o trabalho dele. Meu nome é Ivan Lima, sejam bem-vindos. Nossa história não começa em um sentido linear de tempo. Primeiro precisamos desembarcar em 2011, mais especificamente no mês de maio. Na época, Raimundo tinha 73 anos e morava no que ele mesmo chamava de ilha. Um pequeno espaço localizado no canteiro de uma avenida em São Paulo. Sentado em uma espécie de banco de madeira, ele foi visto por Chala Monteiro, uma moradora da região que tinha saído para caminhar certo dia. Claro que os longos cabelos, o saco plástico como vestimenta e toda a situação em que ele estava chamou a atenção de Chala. Mas foi o que Raimundo fazia que mais se destacou. Ele estava escrevendo. Em meio ao caos da cidade, a movimentação nas ruas, Raimundo escrevia. Sem tempo naquele momento, Chala acabou conhecendo ele apenas 2 dias mais tarde. Veja, ela tinha acabado de se mudar para a região do bairro Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Como ela mesma explicou no especial Um Passeio no Mundo Livro, ela se aproximou de Raimundo, o cumprimentou e ele a ofereceu um papel. Sem entender muito bem do que se tratava, Chala pegou e descobriu que era um poema chamado Ponte 2. Um poema que falava, entre outros assuntos, sobre o interesse do leitor pela vida do autor. Assinado O Condicionado. Acontece que aquela nem sempre foi a situação de Raimundo. Nascido em 1938 no estado de Tocantins, nosso protagonista tinha vontade de se aprofundar nos estudos desde cedo. Foi por isso que ele se mudou para a capital paulista na década de 50, época em que Francisco, um de seus irmãos, ainda era bebê. De acordo com a família de Raimundo, ele morou com amigos em seu primeiro momento na nova cidade, mas não demorou muito até que eles se mudassem e Raimundo tivesse que encontrar outro lugar para morar. Segundo o próprio Francisco, foi no início dos anos 60 que ele deixou de mandar notícias para a família. Até então, nosso protagonista tinha o costume de mandar cartas para os pais mensalmente, assim como alguns presentes para a mãe. Sabe-se que, enquanto a renda dava, ele pagava o aluguel de um quartinho. Mas quando as condições apertaram, ele acabou indo para a rua. Através de uma página do Facebook, criada por Chala para divulgar a arte de Raimundo, muitas pessoas comentaram que o conheciam. Algumas até falaram que ele já tinha trabalhado como jardineiro e vendedor de livros pela cidade. Inclusive, foi graças à página na rede social que a família dele o encontrou há 9 anos. Só que essa não foi a primeira vez. Na década de 80, um programa de televisão contou com a participação de Raimundo, que foi reconhecido por um amigo da família e ganhou uma passagem de avião para viajar até Goiânia, onde estavam seus parentes. Foi naquela ocasião que Francisco encontrou com o próprio irmão pela primeira vez. Mas o reencontro familiar não durou nem 20 dias, porque Raimundo não gostou da mudança e pediu para voltar a São Paulo. Um dos seus irmãos tratou de comprar uma passagem de ônibus e lá se foi o nosso protagonista. O problema é que depois de retornar, a família não teve mais notícias dele. Apenas algumas informações desencontradas de que Raimundo estava vendendo livros e de que depois disso foi para a rua. Com o passar dos anos, a família ficava sabendo sobre algumas coisas, já que ele chegou a participar de documentários, jornais e até saiu em revistas. O problema era que os materiais nunca informavam exatamente onde Raimundo estava. Foi então
que em setembro de 2011, enquanto Josângela Roberta, esposa de Francisco, buscava na internet uma foto de Raimundo para mostrar para sua filha, que a página no Facebook apareceu. Além de divulgar o que Raimundo escrevia, Chala também queria demonstrar seu afeto e criar um meio de reconhecimento. Um pequeno gesto que foi o suficiente para que a família o encontrasse. Josângela mandou uma mensagem ao perfil perguntando quem o havia criado e não demorou muito para que Chala explicasse toda a situação. De acordo com ela, Raimundo meio que já tinha certa popularidade na região, sendo conhecido por alguns policiais e moradores das redondezas. Foi somente 2 semanas após entrar em contato pelo Facebook que Francisco conseguiu viajar até São Paulo para reencontrar o irmão. Um reencontro de mais de 20 anos. Após ficar 2 dias inteiros com Francisco, Raimundo concordou em retornar a Goiás para encontrar a família. Só que foi Josângela quem o buscou de carro no final de novembro de 2011. Em uma reportagem do G1, ela fala que Raimundo disse que já estava velho e não queria se mudar para Goiânia para não dar trabalho à família. Antes da viagem, e até que a família organizasse um quarto para recebê-lo, Raimundo foi para um centro de atenção psicossocial, conhecido como CAPS, onde tomou vitaminas para ajudar com a saúde e foi acompanhado por médicos. De acordo com Josângela, durante os primeiros contatos, Raimundo disse que não estava preparado para voltar. Ele mesmo se qualificava como um ser estragado socialmente e que não conseguia mais conviver em um ambiente familiar. Quanto ao visual, foi naquela época que Raimundo deixou para trás a longa barba e o cabelo. De acordo com ele, o uso do saco plástico era para evitar que as roupas criassem bactérias e fungos e ele ficasse com mau cheiro, já que não tinha lugar para tomar banho. Após um tempo no CAPS, Raimundo finalmente se mudou para Goiânia, onde foi morar na casa do irmão Francisco e passou por acompanhamento psicológico. Além disso, lá, ele fez novos exames, alguns deles, inclusive, para tratar a catarata que tinha desenvolvido. Em meio a todas as novidades e mudanças, acabou que Raimundo não se acostumou rapidamente com seus novos ares. Em entrevista ao G1, logo após se mudar para Goiânia, ele declarou que voltaria para São Paulo para viver como vivia, pois assim não daria trabalho para ninguém. Só que, segundo seu irmão Francisco, o reencontro só trouxe felicidade e foi uma forma de cumprir a promessa feita para a mãe dos dois, a de que Francisco acharia o irmão e cuidaria dele, proporcionando uma vida merecida depois de tantos anos de luta. Após quase 35 anos em situação de rua, Raimundo revelou a Chala que seu maior sonho sempre foi publicar um livro com seu trabalho. Durante todo o tempo longe da família, ele escreveu registros sobre a vida, alguns que eram entregues para as pessoas que o visitavam em sua ilha. Os dizeres, ou condicionado, sempre apareciam ao final dos textos, um pseudônimo que ele mesmo escolheu, de acordo com Chala, por estar condicionado pela psiquiatria e pela escravidão social. Além do apelido, o final dos poemas era acompanhado com o ano 1999, mais um outro número que, ao serem somados, resultavam no ano em que estavam. Um jeito próprio de colocar as datas no trabalho. Chala também explicou que chegou a colecionar os poemas, que eram entregues em mini-páginas, com uma espécie de número de série na parte de trás. Antes de se mudar para Goiânia, ele contou que apresentou seu projeto de livro para vários editores, mas disse que nenhum deu atenção. Isso até 2014, quando ele foi ao programa Encontro com Fátima Bernardes. Na ocasião, o posicionamento dele sobre a mudança de vida já era outro. Não havia aquele pé atrás do começo, sabe? De acordo com o nosso protagonista, não há nada para deixar saudade daquela vida. Só que ainda assim, ele não sente nenhum arrependimento. Mesmo assim, o incômodo de depender do irmão existia. E ele disse que a vontade
era conseguir se sustentar pelos próprios escritos. Logo ao final do programa, Raimundo teve a surpresa de saber que várias editoras entraram em contato com a produção para dizer que tinham interesse em organizar seu livro. Atualmente, o Facebook de Raimundo continua sendo abastecido por Chala, que faz questão de noticiar que, em meio à pandemia do novo coronavírus, Raimundo está bem e em casa com a família, aproveitando o tempo para escrever os poemas. E mesmo escrevendo poemas, Raimundo nunca aceitou o título de poeta. Ele mesmo já explicou que escreve porque considera uma atividade indispensável. Em suas palavras, poeta é quem tem alta sensibilidade artística e preparo intelectual. Não tenho diploma de nada. Sinto como necessidade de documentar o que se passa. Qual história você conhece? Me conte aqui embaixo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!